Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os presentes, aos que estão de casa. Tem uma serra hoje rolando aqui do lado, né? Não vai atrapalhar a gente, não. Nosso louvor chegará aos céus sem barulho de serra, não é? E que bom a gente poder estar aqui, depois de ter vivido um aniversário da igreja tão gostoso, né? Prontos para os próximos 53 anos, pelo menos. E Deus estará conosco nessa caminhada, não é? O que eu acho legal é que, conversando com uma pessoa da igreja, ela falou assim: o bom é que essas coisas que a gente fez aqui na igreja para o aniversário vão ficar de vez, né? Eu falei, é isso mesmo, agora é o nosso novo normal. Parece até muito, né? Puxa, o nosso culto de quarta-feira, sempre mais intimista, com a nossa estrutura. É isso aí, agora é permanente e a gente vai desfrutar da melhor maneira possível para a glória de Deus, não é? Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos ver o texto que é o texto de Salmo 145. Olha só o que a Bíblia diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Todos juntos. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém. Nós vamos compartilhar pedidos de oração agora. Entraremos no momento de oração.
para os que estão de casa, pode colocar no nosso chat aqui, que eu vou compartilhar. Pedir ajuda para a Solange. Pode me ajudar com o microfone? Tá aquela caminhada boa pelo tempo, precisando dar uma esticada, uma exercitada, não é? Essa é uma boa hora, não é? Vamos aos pedidos de oração. Eu já reitero a necessidade de nós continuarmos orando pela Estherzinha, pelo Samuel e por tantas outras razões que nós já temos orado, né? Para os nossos irmãos que estão em suas casas, impossibilitados de estar aqui, e sempre lembrando de trabalhos de nossa igreja, de nossos projetos, né? Agradeço a Deus as muitas bênçãos recebidas e peço pela nossa igreja, de modo geral. Eu peço pela igreja, pelos projetos da igreja, pelo ministério, pelo nosso pastor, por toda a família e também pelo nosso jovem, também lembrar dos novos batizados, né? Que Deus possa estar ajudando, confortando, que eles possam estar bem alegres para estar na presença do Senhor. E também quero pedir, especialmente em favor da minha família, pela minha esposa, né? Que ela teve quase possibilidade de andar e ela veio 2 vezes na igreja e ficou muito feliz, estou muito feliz por isso. E por todo, né? E pelos enfermos da nossa igreja e por todos os projetos da igreja. Somos felizes. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso por estar mais uma vez aqui neste momento tão maravilhoso, com fraternização com meus irmãos em Cristo Jesus. Quero só agradecer por toda a minha vida, que já estou quase completando meus 70, só agradecer pela minha saúde, pela minha família, por tudo isso que nós passamos nesses 2 anos e que todos estamos bem, com a graça do Pai. Amém. E desejando todos aqueles que estão doentes, acamados no hospital, que o Senhor coloque suas mãos abençoadas sobre eles. Amém. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelos meus familiares e por todos nós, nossa igreja, de modo geral. Que um dia eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus quiser. Isso aí. Agradecer a Deus por tudo, pela festividade da igreja, por tudo que Ele nos deixou, nos conservou aqui com saúde. Obrigado por tudo. Obrigado a Deus e por toda a igreja. Amém. Eu também quero agradecer a Deus pelas misericórdias deles na nossa vida, que só por Ele nós estamos aqui. E quero pedir em favor de toda a minha família, pedir em favor da minha neta Tainá, que os irmãos estejam me ajudando a orar por ela. Também pelas aquelas meninas que eu peço, a minha prima Maria Lúcia, Regina, que estão assim com depressão, para que Deus tenha misericórdia delas. E pela igreja, de modo geral, nós devemos orar por todos os ministérios da igreja. Amém. Eu quero pedir para todos os desempregados e todos os enfermos. Uma boa lembrança do Moisés, lembrarmos sempre dos desempregados, né? Muita gente ainda precisando se recolocar no trabalho. Também agradecer a Deus as bênçãos recebidas e pedir por toda a minha família também. Amém. Agradeço as bênçãos recebidas, né, os livramentos que Deus tem nos dado. Peço oração pela minha casa, pela minha família e também pela nova etapa que eu vou começar a viver a partir de semana que vem, que eu retorno ao trabalho, né, com os 6 meses da Anne, e que Deus possa conduzir, me dar sabedoria e para organizar toda essa rotina agora. A impressão nossa é que passou muito rápido esse tempo, né? Mas o dia a dia com o bebê não passa tão rápido assim, né? Mas passou também. Aí depende da impressão de cada um. Eu quero agradecer a Deus por tudo, pelos benefícios, pelo cuidado, pelos livramentos.
Deus tem sido tão bom conosco. E eu pedi oração pelo meu pai e pela minha casa também. Amém. Irmão Ives vai orar, tá bom? Já estou te avisando que depois dos pedidos, o irmão Ives vai orar para a gente daqui a pouco, mas compartilhe seus pedidos de oração. Ok. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo cuidado que Ele tem para conosco, para com a minha família, para com a igreja. Quero agradecer a Deus também pela provisão que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que nós não vemos, mas o Senhor nos guarda, pela igreja, né? Pelo aniversário da igreja. E quero pedir a oração ao Senhor para que Ele esteja direcionando, né, para umas decisões que eu vou tomar. Amém. Jéssica, que ficou velha ontem, não é? Só agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de ter completado mais um ano de vida e pelas bênçãos que Ele tem me concedido. Isso aí. 24. 24, tem muita coisa ainda. Vamos aos nossos irmãos lá de cima. Isso. Isso. Michel. Ah, o Enem é domingo, né? Olha quanta gente nossa aqui. Verdade. Muito estudo também, né? Estudar é de lei, né? Vitor. Isso, muito bem. Acabou, né? Hoje não tem ninguém aqui. Solange. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo final de semana, por tudo que aqui foi realizado. Creio e acredito piamente que estávamos em festa, mas os céus com certeza muito mais. Uhum. Pedi pela Keila, pedi aos irmãos que estejam orando por ela. Sim. Também continuar orando pela Esther, né? Uhum. Pela minha voz. Bom, Carlos, chegou agora e vai chegar dando pedido de oração. É Carlos ou Juvencio, né? Agradecer a Deus, né? E agora é duplo nome, né? Duplo nome, porque você está muito parecido com ele. Isso, né? agradecer a Deus a oportunidade de concede, estarmos reunidos como igreja, né? E de agradecimento. Obrigado. Amém. Vamos orar, irmão Ives, por favor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, na tua igreja, Senhor, te louvando, te bendizendo, Senhor. Colocamos diante de ti, Pai, esses pedidos, são tantos, ó Deus. O Senhor sabe cada um aqui, Senhor Deus, que foi dito, que o Senhor já ouviu. E nós te agradecemos, ó Pai, tantos pedidos, ó Pai, agradecimentos. Pessoas pedem, ó Deus, por tantas coisas, ó Deus. Mas o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Sabe das aflições que passamos, sabe dos nossos medos, de tudo, Senhor. Nada escapa ao teu controle, Senhor. Tudo está diante de ti, Senhor. O Senhor quer ouvir de nós, porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco sempre, Senhor. Tudo que foi dito, Senhor, possa ter chegado a ti, Senhor Deus, no teu trono, Senhor. E nós sabemos que o Senhor ouve, porque a tua palavra diz que o Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir nossas petições, ó Pai. E sua mão está estendida, ó Deus, para nos guardar, para nos estar, ó Deus, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Nós já te agradecemos, ó Pai, por esta noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode colocar de pé? Nós vamos louvar a Deus agora. Vamos, ao mesmo tempo que estivemos louvando, dedicar dízimos e ofertas. A gente lembra que estamos fazendo uma campanha para a gente conseguir quitar todas as parcelas do nosso painel. E se você puder e quiser participar desse esforço, desse presente que nós estamos dando à igreja, é só falar com alguém da liderança, comigo, com o irmão Joaquim, que você será incluso. Pode abrir o violão aí, por favor? Isso. Será incluso nesse nosso projeto, tá certo?
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Quão formoso é, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por termos esse privilégio de dizer que o Senhor é maravilhoso. Temos o privilégio de falar contigo, Deus. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos, Deus. Esteja conosco, Deus. Fale conosco, Pai, através da palavra, Pai, que será pregada, Pai. Cuida, Pai, do teu pastor, Pai. Cuida do pastor Mateus e usa ele, Pai, para falar conosco, Deus. Esteja conosco, Pai, nos abençoe, Deus. Muito obrigada, Pai, pelo aniversário da igreja, Deus, pelos 3 dias, ó Pai, que ouvimos a Tua palavra, Deus, e sentimos a Tua presença aqui, Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar e já abrir a sua Bíblia em Tiago. Estamos fazendo estudos em Tiago nas quartas-feiras. Estudos em Tiago. Deixa eu só registrar aqui os pedidos que estão no nosso YouTube. O irmão Rony agradece a Deus pelo seu aniversário de casamento hoje. Opa, 4 anos. Parabéns, irmão Rony, Lorena. Muitos anos de vida para o casamento de vocês. Irmã Zilanda pede oração pela saúde da sua irmã Sandra e pela cirurgia do seu cunhado Miqueias. Deus está cuidando deles. Irmã Dora pede oração pela sua família e sua saúde. Por hora é isso, irmãos. Continuemos a compartilhar pedidos de oração. Você que está de casa pode continuar colocando aí, que com prazer eu reproduzo aqui para nós orarmos juntos por essas causas, não é? Complexo de superioridade. A gente conhece mais a expressão complexo de inferioridade. É a expressão mais popularmente disseminada. Mas a gente vai falar um pouco sobre o complexo de superioridade que é encontrado na carta de Tiago. Então você olha para o capítulo 2 e você verá que Tiago está tratando um pouco sobre esse assunto, não com este nome, mas falando sobre este sentimento ou sobre este comportamento. Irmãos, ser santo, na linguagem cristã, no linguajar cristão, é ser alguém separado, né? Separado para uma vida com valores, com princípios diferentes. Não ser separado, a gente precisa dizer isso sempre, parece uma coisa repetitiva, mas muito necessária. A nossa separação do mundo não se dá por uma distância da convivência dele, e sim da contaminação possível que há nele, e assim desvirtuarmos os valores que nós sustentamos em nosso coração. Ser santo, ser separado, pelo sentido bíblico, não nos faz superiores, não nos faz melhores, não nos faz merecedores de nada além daquilo que todos os outros merecem. Mas eu sou da igreja, eu sigo uma vida regrada, obediente a Deus, então eu mereço mais a graça do Senhor. Não, a gente não merece tanto quanto não merecem os que estão fora da igreja. Nós continuamos não merecendo. O que nós fazemos na igreja ou deixamos de fazer não vai agregar valor ou mérito a nós. Apenas é um ato de obediência, de consciência, porque não é pura obediência, apenas um seguir de ordem cego. Quando a gente orienta a nossa vida nos caminhos de Deus, nós ganhamos qualidade de vida com isso. Esse é o maior ganho que a gente pode ter. E não agregar valores ou conquistas, não é? Você imagina se fosse essa a relação de a gente ser medido de acordo com o nível de espiritualidade ou com, como eu posso dizer, a produtividade da nossa fé. Por exemplo, o pastor Billy Graham, pregador que nós conhecemos, que já está na glória,
Lá no céu vai ter uma fazenda só dele, por conta de tanta gente que se converteu com a mensagem dele. Enquanto outros vão ter que morar num puxadinho na casa da mãe. Entende? Porque se você for comparar a proporção do trabalho do pastor Billy Graham, que não foi feito sozinho, que não foi feito pelo poder e pela qualidade dele, sim pela operação do Espírito Santo. Se a gente tomar isso como referência para valorizar a nossa vida cristã, nós viveremos uma experiência de injustiça ou de descompensação dos valores e dos princípios, dos parâmetros de fé. Tiago fala sobre cristãos que discriminam pessoas aqui. Vou repetir. Cristãos que discriminam pessoas. É estranho fazer uma frase, construir uma frase com essas duas palavras na mesma frase. Cristão e discriminação. É difícil de construir uma frase assim. Não deveria ser possível. Deveria causar incômodo na gente. Assim como colocar na mesma frase cristão e ódio, cristão e intolerância, cristão e armas. Não poderia caber numa mesma frase. Não deveria, pelo menos. Mas no mundo em que nós vivemos, no mundo que Tiago está vivendo e mirando a ensinar com a sua carta, infelizmente é possível. Ele escreve a cristãos que discriminam pessoas. O texto vai nos mostrar como essa discriminação acontece. Vamos lá. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo ou roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto do estrado onde eu ponho os meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo as Escrituras que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto segue. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se cometes adultério, se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, eu acho muito interessante se a gente olhar ponto a ponto esses versículos, para a gente entender a linha de raciocínio de Tiago. Ele começa fazendo uma afirmação que é parecida com a que eu fiz no início da mensagem. Lá no verso 1, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não façais discriminação de pessoas. Como se ele dissesse assim,
discriminar pessoas não combina com Cristo. E se não combina com Cristo, não deveria combinar com os cristãos. Considerar as pessoas inferiores a si mesmo é um ato que contraria os princípios mais essenciais que Cristo defendeu. E aí, nos versos 2 e 3, ele faz um estudo de caso. Provavelmente de um episódio que acontecia com frequência nas igrejas daquela época. Se entrar um homem rico, bem apessoado, anel no dedo na reunião, vocês abrem espaço, fazem silêncio, dão o melhor lugar para ele, limpa o banco, aquela coisa toda, aquele puxa-saquismo. Vou falar português, tá bom, irmãos? Puxando o saco do sujeito mesmo, enchendo a bola dele, valorizando, alisando, penteando. Ah, mas ele é uma pessoa importante, uma pessoa de renome, uma pessoa que tem liderança, uma pessoa bem vestida. Aí entra um sujeito perrapado, mal cheiroso, fedido. Mal cheiroso e fedido é a mesma coisa, né? Mal vestido, que eu queria falar. Mal vestido, mal apessoado. Faz distinção também se o sujeito ou a sujeita é bonito ou feio. Não parece, mas faz distinção sim. E aí, o tratamento é completamente diferente. O tratamento é outro. A consideração é outra. Das duas, uma. Ou o sujeito bem apessoado, bem vestido, roupas caras, parou um carrão ali embaixo. Ou esse sujeito é muito importante, ou o outro sujeito é muito desimportante. O sujeito pobre, mal cheiroso, mal vestido e etc. e tal. As duas coisas são verdade, na verdade. Tanto o sujeito bonitão, bem vestido, é considerado muito importante, importante demais da conta, quanto o outro, humilde, simples, é considerado desimportante. Só que o problema maior, e é o que o Tiago está falando, é justamente aquele que você considera inferior. Porque aí você coloca a si mesmo numa posição de poder. Considerar os outros mais importantes do que nós é até um exercício saudável. Você vai dar preferência ao outro, você vai dar sempre a cara a bater, não vai revidar, não vai dar respostas atravessadas, vai sempre pensar no bem-estar do outro, porque considera ele igual ou superior à sua própria pessoa. Isso nos torna humildes. Ou se não considera, pelo menos age dessa maneira. Eu lembro de Jesus, por exemplo, que lavou os pés dos discípulos. Os discípulos não eram superiores a Jesus, mas Jesus agiu como se eles fossem. Porque Jesus lavou os pés deles. Mas o problema é você discriminar, considerar algumas outras pessoas por algumas características e qualidades menos importantes. Então, ele fala nos versos 2 e 3 desses estudos de caso, e no verso 4 ele bate na cabeça do prego dizendo assim: não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Dois problemas estão identificados nessa frase: fazer-se juiz, o que já está errado, porque o único que julga é Deus. Fazer-se juiz é um erro crasso, porque nós não estamos em posição de julgar ninguém, nós não temos direito nem autoridade moral e muito menos espiritual para julgar qualquer pessoa, qualquer ação. Ah, mas pastor, o erro dele é muito evidente, o erro dele é muito escandaloso, o que ele fez é hediondo, não importa, você não é o juiz dessa causa. Por mais claro que se pareça o delito, quem julga não é você. Então, tornar-se juiz já é uma fala, uma revelação muito negativa. Mas ainda assim se torna um juiz baseado em leis diabólicas, o que é ainda pior. Não basta ocupar um lugar seu, de julgar as pessoas. Além de ocupar o lugar que não é seu, usa padrões malignos para julgar as pessoas. Não usa valores justos, não usa uma lei
de liberdade, como o próprio Tiago vai falar no final, usa um conteúdo, um princípio, um valor perverso, maldito, que maltrata, que machuca, que segrega, que discrimina. Então, olha só o que o Tiago está falando. As pessoas que se colocam na posição de olhar alguns outros com inferioridade, porque veem nelas alguma razão para serem consideradas inferiores, esses se colocam no lugar de juízes, e juízes que usam não a Bíblia e não a palavra de Deus como regra de fé e prática, e sim usam as palavras, as insinuações do diabo como referência de suas ações. Então é dupla gravidade. Lá no verso 5, a gente vê Deus dando referência de como Ele age. E isso contrasta com a realidade prática comum. Deus priorizando os rejeitados. Verso 5. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Ou seja, ele está falando o seguinte: vocês estão fazendo preferência por pessoas ricas, desprezando os pobres, enquanto o próprio Deus valorizou, buscou, se sacrificou, derramou seu sangue pelos mais humildes. Vocês estão indo na contramão de Deus. Vocês estão indo no exemplo contrário ao referencial que Deus deixou. E no verso 6 e 7, ele revela ainda a face vergonhosa desse ato. Revela a subserviência humilhante dessas pessoas que agem com acepção de pessoas. Os ricos, que eles estavam limpando a cadeira para sentar, que eles estavam cedendo os lugares, que eles estavam tratando com honra, os ricos eram justamente aqueles que prejudicavam os nomes dos cristãos, que colocavam os cristãos em processos, etc. e tal. Nas aulas que a gente teve de história da igreja primitiva, a igreja passava por um problema de calúnias. E o que vai dar muito mais sentido a essa situação aqui. Primeira coisa que havia nessa relação ricos e pobres é que as igrejas cristãs elas eram formadas majoritariamente por gente pobre. Ferreiros, carpinteiros, pescadores, etc. Então, 98% das igrejas eram compostas por gente simples, operários, pouquíssimos intelectuais e ricos. O fato de serem igrejas formadas por pessoas simples, humildes, se tornou um argumento para colocar nos cristãos essa pecha de religião de pobretão. E de criar uma série de calúnias contra os cristãos, de que na verdade eles eram ateus, que os cultos dos cristãos eram secretos porque tinham rituais satânicos, porque os cultos dos cristãos tinha imoralidade sexual. E todas as perseguições acontecidas no início da igreja primitiva eram promovidas a partir de pessoas abastadas. Por quê? Porque o rico perdia dinheiro quando o pobre virava cristão. O próprio texto de Atos vai contar a história de uma cidade que o apóstolo Paulo foi e que as pessoas da cidade estavam incomodadas com a presença dos cristãos porque aqueles que fabricavam imagens e esculturas e ganhavam dinheiro com isso estavam perdendo dinheiro. Porque as pessoas estavam se convertendo à religião cristã e estavam deixando os cultos pagãos, então estavam perdendo dinheiro. Então essa gente comerciante que tinha dinheiro estava começando a fazer o quê? A correr atrás, a perseguir os cristãos, cidade a cidade, caluniando, falando mal, processando. E quando porventura, por acaso, por um milagre, por um acontecimento extraordinário, um desses ricos entrava na igreja, eles eram tratados, daquele jeito. Enquanto o simples, o humilde, aquele que Deus mirou primeiro, aquele que Deus priorizou, aquele que mais precisa de Deus, é tratado com discriminação e desdém. É o que o Tiago está falando. Então olha só a subserviência humilhante. Eles estavam eles estavam cometendo o papelão de ficar bajulando justamente aquela classe, aquela categoria que estava criando problemas para os cristãos. No verso 8, há um mandamento vigente a esse respeito,
E essa não é uma questão sem resposta. O verso 8 complementa esse raciocínio de Tiago. Todavia, fazeis bem se estás obedecendo à lei real, segundo as Escrituras, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma orientação sobre como agir. É o que Tiago está dizendo. Embora haja uma orientação muito clara, porque esse amarás o teu próximo não diz quanto dinheiro esse próximo tem, qual é a roupa que ele veste, qual é o carro que ele dirige, qual é a opção de vida que ele faz. Quando o texto vem e orienta, nós não temos desculpas para agir de outro jeito. É o que Tiago está dizendo. Vocês conhecem, Deus pegou aquele monte de mandamento e colocou 2. Deus e o próximo. E vocês estão conseguindo a proeza de se esquecer de um deles, sendo só 2. De um dom simples. E aí ele, no verso 9, vai bater o martelo, depois de discursar, de apresentar esses argumentos, depois de mostrar o caráter de Deus, o trabalho de Deus, o quão ridículo é fazer essa discriminação de pessoas, ele vai no verso 9 e diz o seguinte: olha só, olhar com inferioridade a qualquer um, olhar discriminadamente para qualquer um, considerar alguma pessoa inferior a você por qualquer razão, é pecado, ponto final. É pecado, sim. Se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e por isso sois condenados pela lei como transgressores. E aí nos versos 10 e 11, ele vai para o ponto central do discurso. Qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. O que ele está dizendo é muito simples. Você despreza o outro por alguma coisa que ele é diferente de você? Não se esqueça que todos nós nos igualamos por baixo, porque todos nós somos pecadores. Você pode até tratar o outro com indiferença e de maneira discriminada, mas você é tão pecador quanto ele. Você é a mesma coisa que ele é. Esse é o ponto perturbador. Porque a gente pensa o seguinte: que tipo de pessoa pode entrar na igreja? A gente vai ter que responder, teremos que responder, qualquer uma. Não é o que a gente quer sempre. A gente espera e gostaria que na igreja só entrassem as pessoas de vida íntegra, que se vestem adequadamente, que têm um linguajar apropriado, que não fala palavrões, que não é barraqueiro. A gente espera que na igreja a gente só encontre anjos. E quando alguém revela alguma face defeituosa, a gente se escandaliza. Quando alguém comete um erro, pisa fora da faixa, a gente se enoja e quer excluir. Como se isso não fosse o normal. Não estou dizendo que não é o certo. É claro que não é o certo. Mas é o normal. Num grupo de pessoas onde todos são pecadores, qual é a certeza que a gente tem? É que eles vão cometer pecados. É a mesma coisa de você trabalhar com adolescentes, por exemplo, e esperar que eles não sejam rebeldes. É uma expectativa infantil. É a mesma coisa do que você ter um filho pequeno em casa e, eu vou falar isso lá da minha casa, né? Você dá um copo de suco para a pessoa, vocês imaginam até qual é a pessoinha que eu estou falando, né? Você bota a tampa, bota canudo, na expectativa de que ele não vai derramar o suco no sofá, né? E você fica olhando e tal, fica por perto, vê se ele está terminando o suco, mas não adianta. Criança faz bagunça.
é 1 segundo de distração. Parece que ele está até esperando você se distrair. E aí você se distrai, parece que ele pega a tampa do copo e faz assim. Acontece, irmãos. A gente zanga, mas tem que controlar esse excesso aí. Por quê? Porque criança faz isso. É criança. Entende? Então, se é esperado, por que nos surpreende? Por que nos escandaliza? Porque, de alguma forma, nós temos um sentimento de superioridade que nos faz esquecer o que nós, na verdade, somos. Que somos essencialmente pecadores. Antes de sermos salvos, nós somos pecadores. Antes de sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós estávamos em pecado. E se nós não tomarmos cuidado, embora já sejamos salvos, nós podemos cometer os mesmos erros que cometíamos antes. Se a gente não tomar cuidado, acontece. Se a gente não ficar vigilante, acontece. Se nós não nos ajudarmos, acontece. E quando acontecer, nós não podemos olhar para a pessoa como se ela fosse inferior a nós. Não desprezá-la. Ao contrário, devemos olhar para ela e nos enxergar nelas. Ela fez isso, mas poderia ser eu perfeitamente. Ela cometeu esse pecado. Eu não cometo esse, mas eu cometo outros. Infelizmente. E aí nós nos igualamos por baixo. Então o pecado nos nivela por baixo. O pecado nos mostra quem essencialmente nós somos. Pecadores. Enquanto Cristo não nos restaurar plenamente, é o que nós somos. Não seremos isso pela eternidade, mas hoje é o que nós somos. Pecadores que estão tentando mudar a sua conduta. E nos versos 12 e 13, ele vai falar e proceder baseados, ele vai falar sobre falar e proceder baseados essencialmente no amor, que é a lei da liberdade. E aí ele fala sobre o misericordioso, que será beneficiado com misericórdia, nos versos 12 e 13. Ou seja, a lei que nos orienta não é a lei maligna que os juízes indevidos usam. É a lei perfeita, que é a lei da liberdade, que ela é essencialmente amor e misericórdia. E aquele que for misericordioso com outros, alcançará misericórdia para si mesmo. A conclusão dessa nossa reflexão hoje é muito simples e direta. Qualquer forma de discriminação é pecado. Qualquer uma. Porque isso significa algumas coisas. Primeira coisa, prova que nós somos regidos por valores perversos. Aquele que discrimina o outro, seja qual for o motivo, eu vou falar de algumas discriminações muito conhecidas e populares no nosso mundo hoje em dia, já. Mas aquele que se permite discriminar o outro, olhar o outro com inferioridade, está provando que é regido por valores perversos, malignos, e não por uma lei perfeita, por uma lei de liberdade. Aquele que discrimina outra pessoa contraria o caráter de Deus e os valores cristãos. Porque Deus não faz assim. Cristo não fez assim. Por que nós deveríamos fazer assim? E também aquele que discrimina pessoas por qualquer que seja a razão, ignora o nosso lugar de indignidade. Se esquece que é pecador também. Finge que é santo e nunca foi pecador. E olha para o outro com desprezo, diminuindo, inferiorizando o outro de alguma forma. Então, o lugar de discriminação nunca é o lugar do cristão. E aí a gente vai para algumas ações discriminatórias que existem no nosso mundo hoje. Algumas são muito óbvias. Por exemplo, existe a discriminação racial. Vai ter gente que discorda disso. Não tem mais preconceito contra negros. Não existe mais. Mas para aqueles que pensam que existe, e eu sou um deles que tem essa convicção, percebe-se as desigualdades, as injustiças com a população negra até hoje. Até hoje. Mas existem outras. A discriminação histórica, por exemplo, contra os judeus, que foram perseguidos
no Holocausto e foram perseguidos em outros tempos, em outras épocas. Vocês lembram do 11 de setembro, dos aviões caindo na Torre Gêmea lá nos Estados Unidos? Depois daquele momento histórico trágico, começou-se a ter discriminação contra árabes. Qualquer árabe era visto como terrorista. Se via um cara com uma feição árabe, já começava a ficar com medo, cortava a volta dele. Porque todo árabe agora, ou todo muçulmano, era terrorista, era extremista, era violento, era um homem-bomba. Mas existem outras. Discriminação contra a orientação sexual. Irmãos, essa é polêmica. Principalmente para falar em igreja. Porque o fato da gente considerar a homossexualidade pecado não nos dá direito de discriminar o homossexual. Nenhum direito. Não nos dá direito, por exemplo, de, se você pegar o seu carro, ou um ônibus, ou um Uber, e for a partir das 10 da noite lá pelas áreas do centro de São Pedro, você vai ver aquelas pessoas nas esquinas, que não preciso dizer, você sabe o que é, e você olhará essas pessoas com um olhar de inferioridade, de discriminação, como se não fossem pessoas que Deus também ama tanto quanto nos ama. Como se fossem pessoas que valem menos do que nós. Como se fossem pessoas que são menos respeitáveis do que nós. E elas não são. Também existe discriminação religiosa. Todo mundo acha que quem é da Umbanda, do Candomblé, mexe com satanismo, com espiritismo, com coisa ruim, com despacho. Qualquer religião que não for cristã, já dá para a gente aquela sensação de que ele e o diabo são assim. Não estou dizendo que a religião é correta. Estou dizendo que nós não podemos considerá-las inferiores a nós. Jamais. Existe discriminação contra pessoas com deficiências físicas. Existe discriminação contra gêneros específicos, no caso, discriminação contra mulheres em muitas situações. Irmãos, até hoje, a disparidade dos salários das mulheres e dos homens para as mesmas funções no mercado de trabalho é um absurdo. Como se as mulheres trabalhassem menos, ou o trabalho delas valesse menos. Existe discriminação social, essa é a mais óbvia. Bairros de rico, bairros de pobres, áreas para os ricos, áreas para os pobres. Desigualdade social, econômica, estética, sim. Os belos vão ser sempre mais favorecidos do que os feiosos. E não estou falando isso só para me defender não, tá, irmãos? Não estou não. Mas sim, existem profissões que contratam baseado na estética. Como se a pessoa que não tivesse determinados padrões de beleza, esteticamente valesse menos ou fosse inferior. Existe até discriminação etária. Para aqueles que acham que os jovens não fazem nada certo e para aqueles que acham que os idosos nunca fazem nada certo. As coisas que os jovens gostam sempre são ruins e as coisas que os idosos gostam são sempre ultrapassadas. Também é uma maneira de discriminar, sim. De considerar-se inferior. Sim. Pastor Neemias até falou isso no domingo. Porque as músicas antigas é que eram as boas. Por que as de hoje não são boas também? Porque estou falando exatamente o que o pastor Neemias falou. As de antigamente tinham letra. As de hoje também tem. Então quer dizer que, pelo seu gosto, as de hoje são inferiores. As pessoas que têm inspiração de Deus para escrever músicas hoje são menos inspiradas que as dos anteriores. Ou que Deus ouve menos as canções que se cantam hoje do que ouvia no passado. É isso que acontece? Não, não é, irmãos. Mas nós somos assim. Nós temos um complexo de superioridade de sempre nos colocarmos em um determinado patamar e em algumas situações olhar aos outros com inferioridade. Cada um pelas suas preferências, pela sua origem
ou pelas suas convicções. Não é que uma pessoa tem todos esses preconceitos e todas essas ações discriminatórias, não. Mas a gente vai pensando, se a gente for olhar com atenção, se a gente for perceber, vira e mexe a gente está esbarrando numa atitude discriminatória assim. Mas o Tiago fala muito claramente, considerar as pessoas inferiores por aquilo que elas fazem, porque elas são, ou porque elas gostam, seja por qualquer coisa, discriminar as pessoas, considerá-las inferior, é pecado. É pecado. E aí, o pecado que há em nós nos iguala. Então, quando eu passo, faz parte do meu caminho, encontrar aquelas moças e rapazes nas esquinas do centro de São Pedro. Todo domingo, quando eu volto da igreja, eu passo por eles. Eu olho com atenção, de verdade, irmãos. Porque são pessoas como eu. O sangue de Jesus Cristo foi vertido por elas, assim como foi vertido por mim. O fato de eu ter nascido na igreja não me faz superiores a elas. Não me faz superior a elas. A opção de vida que elas deram, que elas têm, dessas pessoas, não as colocam num lugar de inferioridade a meu respeito. Não. Sou exatamente igual a elas. Você pode até discordar de mim, mas é o que eu sou. Não porque eu faço exatamente o que elas fazem, mas porque eu sou pecador como elas são. Porque eu sou amado por Deus como elas também são. Porque a salvação está disponível para mim como está para elas. E porque elas não podem me julgar porque eu sou crente, e eu também não posso julgá-las porque têm aquela opção sexual. A nós, irmãos, só cabe amor e misericórdia. A nós só é dado esse direito. Volto ao primeiro versículo para encerrar a reflexão. Como vocês têm fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não façais discriminação de pessoas. Se é Jesus Cristo que você segue, Ele não te dá o direito de considerar ninguém inferior a você. Não é possível. Ou então, você não é cristão. Essa é a única resposta que cabe aqui. Certo, irmãos? Não vamos agir com esse complexo de superioridade. Como se nós, por sermos cristãos, por termos uma opção de uma vida mais reservada e espiritualmente orientada, não vamos criar a ilusão de que nós somos superiores de alguma forma. Ao contrário, somos tão carentes do amor e da graça de Deus como qualquer outro. Essa é a palavra bíblica para esta noite. Vamos cantar? Se eu pudesse colocar de pé, é um cântico conhecido, já não tão novo. Perto quero estar, junto aos teus pés. Amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adoro
lembrar que no próximo domingo pela manhã, como a gente teve o aniversário nesse fim de semana, nós teremos a assembleia regular, próximo domingo após o culto da manhã. Mas já posso antecipar aos irmãos que a gente tem a nossa pauta regimental, sem praticamente nenhum assunto fora do padrão. Não temos decisões importantes, mas é muito, muito importante que você esteja presente para tomar conhecimento das questões de nossa igreja. Se quiser perguntar algo também, é sempre um momento da nossa gestão em assembleia, tá bom? E tem muita coisa boa para vir ainda. O aniversário da igreja passou, mas o Natal está chegando. Já estamos começando a nos preparar para os musicais de Natal. Então, e tem outras coisas acontecendo também. Vai ter recital logo no início do mês de dezembro. E, enfim, ao longo da semana os irmãos vão ficar sabendo das informações que nós temos aí, dos acontecimentos que nós temos por diante. O ano não acabou não, irmãos. Só acaba no 31 de dezembro. Ainda tem muita coisa boa para acontecer ainda, pela graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma quarta-feira na sua presença. Obrigado pela sua palavra, que é tão clara, que é tão direta, tão profunda, que ela possa mover o nosso coração a agirmos sempre com misericórdia. Nunca permita, Senhor, que sejamos conduzidos por esse complexo de superioridade. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos carentes, profundamente carentes de Cristo, da sua graça e do seu amor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do teu Santo Espírito repouse sobre todos nós, ao longo desse restante de semana, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Somente a ti, Jesus. Somente a ti.